Olha, Rita, estou aqui a tentar, mas não estou a conseguir. Já te convidei, Rita, consegues verificar? Eu acho mesmo que sim. Tá. Ah, Deu? conseguem ouvir? Sim, te estou a Sim? ouvir super bem. Então, Como estás? tudo bem? Tudo bem? Começar? Sim, acho que sim. Deixa-me só confirmar aqui as horas. Sim, olha, mesmo a tempo, mesmo com estes atrasos, correu super bem. Então, Mónica, queres-te apresentar? Queres apresentar Sim, um bocadinho o então, projeto? quero muito agradecer poder estar aqui a conversar connosco. Estamos aqui hoje nesta conversa com a Rita, ahm, e acredito que vai ser uma conversa que vai responder a muitas questões. A Rita vai poder apresentar-se agora. A Rita é mãe e foi neste momento, nesta viagem pela maternidade, ahm, que surgiu então aqui um bocadinho mais de curiosidade em relação a estes temas da educação e que se cruzaram aqui com os nossos valores da Open Learning. Um, e é um bocadinho isto que nós vimos aqui fazer, conversar um bocadinho sobre aquilo que é Open Learning, sobre possivelmente algumas questões que se cruzam com as de outras famílias. Um, e que e é isso vai ser aqui uma conversa de fim de dia sobre educação em bom, não é? Então, exato. E sobre este novo paradigma, um bocado, não é? Que Sim, agora que está a surgir mais e as pessoas estão cada vez a procurar mais isto. é E ainda, isso. ainda bem, é bom sinal. Pronto, sou a Rita, tenho dois filhos e realmente esta curiosidade pelo Open Learning surgiu não quando fui mãe, mas fui aprendendo um bocado e à medida que tinha mais filhos, portanto tive o segundo, tive o Mateus, comecei a ter mais curiosidade sobre a educação deles. Portanto, eu acho que enquanto são bebés é tudo um pouco mais fácil. Quando começam a crescer, nós pensamos um bocadinho mais, será que estamos a dar a educação que realmente é adequada para eles? E começamos aqui a pensar um bocadinho mais. Tendo a Leonor de 5 anos, vai fazer agora esta semana 5 anos, já me transmite muita coisa que traz do colégio, as coisas que gosta, as coisas que não gosta, ou seja, acaba por pensar um bocadinho mais se realmente a educação por onde ela está a ir, a educação que eu estou a dar, se é correta. E por isso comecei a pesquisar um bocadinho mais e descobri este Open Learning e queria saber um bocadinho mais sobre isto. E por isso decidimos também fazer este live, que acaba por tirar várias dúvidas também aos pais, que acabam por ser as dúvidas que eu tenho e que tinha, apesar de já pesquisar algumas coisas e já de andar a ler algumas coisas, gostava de fazer umas questões à Mónica para tentarmos perceber e para os pais também perceberem então o que é isto Open Learning. Pronto, e a primeira pergunta é isso, o que é, ou seja, numa visão assim global, o que é o Open Learning? Open Learning School procura apresentar aqui uma educação mais aberta, exatamente isso. Ah, nós corremos muitos aqui nesta frase de dizer que foge à educação tradicional, quando na verdade aquilo que nós procuramos é uma educação muito menos instrucionista. Ou seja, procuramos mesmo que seja uma educação feita com a família, com a comunidade, mas acima de tudo com as crianças e muito baseada na relação. Ou seja, aquilo que nós procuramos acima de tudo ter são profissionais apaixonados por isto,
que é a educação. Porque nós podemos ter a melhor condição, as melhores condições de escola, podemos dar-vos um espaço, acredito que também vamos falar sobre isto, é sobre o espaço que envolve a Quinta, que é esta nossa unidade da Open Learning, sobre tudo isto que potencia a educação, mas não há nada que potencie como os profissionais e como quem a faz, são os adultos, é a comunidade, é toda a gente que compõe aquilo que é a vida de uma criança. E é o que a Open Learning, acima de tudo, procura fazer. Mapear aqui estes profissionais muito interessados naquilo que fazem com esta vocação para a educação e que vejam efetivamente a criança como o agente daquilo que é a vida dela. Nós não estamos aqui nós estamos aqui para orientar, acima de tudo, sim. E somos uma escola com tempo e com disponibilidade. Sim, ouve-se muitas crianças, infelizmente, a dizer não tenho tempo para isto, não tenho tempo para brincar, não tenho tempo para aquilo, que não faz sentido nenhum. Sendo criança, o tempo não existe, portanto tem tempo para tudo, não é? Já chega a nós realmente não termos tempo e andarmos com esta conversa do tempo. O Open Learning, quais são os benefícios que traz o Open Learning à criança? Em relação, portanto, ao ensino tradicional, quais são os benefícios que o Open Learning traz? Para além do que eu te acabei de dizer, portanto, esta questão de nós focarmos muito no tempo, o tempo que nós temos, a disponibilidade que nós temos, acabamos por capacitar as crianças, as capacidades, isto está lá, a diferença é que o nosso foco é mesmo este, de os capacitar para se conhecerem, portanto há aqui um processo de autoconhecimento que começa desde muito, muito cedo, para se conhecerem, serem mais autónomos. Obviamente trabalhar a autonomia deles, mas mesmo neste autoconhecimento de gestão das próprias emoções, desta maturação emocional que é muito positiva que aconteça desde agora. Desculpa, estavas a dizer. Eu estava a dizer pronto, que as emoções que é um trabalho diário que temos que fazer, portanto não é até nós enquanto adultos, não é? Temos todos é um trabalho de todos enquanto seres, mas de uma forma ou de outra, quero às vezes acreditar que é mesmo por falta de conhecimento. Nós não potenciamos isto nas crianças e não. É o que nós fazemos aqui, ou seja, por muito que nos outros sítios nós não capacitemos, porque estamos atrás do tempo, porque temos tarefas para cumprir, porque temos quem efetivamente pensa aquela escola de determinada maneira para mostrar trabalho, para mostrar conteúdos, atividades que têm que ser feitas, por exemplo, não é este o nosso foco. Exato. Acho que muitas vezes o tradicional força a querer mostrar aos pais que fazem, a querer mostrar aos pais. Sim. Se centrar muito na criança, realmente, no dia a dia dela, da criança estar bem, não, é o querer realmente mostrar muito aos pais, nós fazemos isto, fazemos aquilo, e acaba por ser atividade atrás de atividade e não deixa a criança ser livre de criar, de fazer realmente o que ela quiser, que é importante em criança, não é? Esta parte de lhe dar um bocado de liberdade e não, muito tempo para eles ficarem criativos e conseguirem fazer realmente o que eles quiserem e brincar ao que eles quiserem e com pequenas coisas entreterem-se, não é? Não ser o adulto sempre a programar a atividade que a criança irá fazer. É isso, e acho que focaste aí num ponto que é fundamental, que é esta questão de muitas vezes aquilo que é feito e a forma como é pensado é para as famílias. No entanto, esta nossa conversa é de uma profissional para uma mãe e é impossível não referir que nós temos a consciência que somos a escola para todas as crianças, mas também temos a noção que não somos a escola para todas as famílias. Há cada vez mais, e acho que a pandemia nos trouxe muito isto, que é esta questão de repensarmos o espaço e de repensarmos o espaço de escola e de também as próprias famílias terem tido este desafio de perceber a dificuldade que é às vezes conseguir chegar a uma criança e de conseguirmos de alguma forma guiar, também se calhar o facto de terem passado mais tempo, dependendo da disponibilidade e também das exigências do trabalho, podem até ter-se conhecido melhor e ter percebido também esta potencialidade que há em cada um e nos seus filhos, mas às vezes nós não estamos preparados para, nós pais, não é? Não estamos às vezes preparados para...
era o caso prático que tínhamos falado e que realmente, pronto, nós já falamos um bocadinho sobre isto, que realmente há pais que não querem de todo que as crianças surjam, que as crianças, não é? Pondo em casos práticos é mesmo isto, ou seja, há pais que aceitam muito bem que a criança vá para a chuva, que a criança suje, que a criança brinca ao ar livre, esteja a chover, esteja sol, a roupa adapta-se, e há aqueles pais que realmente não querem mesmo que eles sujem, que eles, opa, que estraguem a roupa, e eu acho que o Open Learning é isso mesmo, não é para todos os pais, é para os pais que estão preparados um bocadinho a isto, à liberdade das crianças, a deixar sujar, a deixar brincar à vontade. Digo eu, vendo eu e conhecendo melhor agora o Open Learning, acho que é um bocado Sim, isso. Estar preparados, ou seja, noto que cada vez há mais pais a ir em busca desta educação, mas que têm que estar preparados para esse dia a dia, ou seja, que dá um bocadinho mais que fazer como tínhamos falado, ou seja, mais mudas de roupa, mais sujidades, mais não sei o quê, mas que faz parte e a criança acaba por ser um bocadinho mais feliz e mais livre. É muito isso. mais feliz, muito mais feliz, com toda a certeza. E é isso, é exatamente o que nós tínhamos falado hoje, Rita. E nada mais como o próprio exemplo do dia de hoje. Hoje choveu imenso aqui na nossa zona do Seixal. A maioria das nossas crianças já vem com a sua roupa de chuva preparada, entre galochas e roupa para a chuva e os casacos e tudo mais. Já há várias famílias que têm até duas mudas de roupa, mesmo as roupas de exterior, para além das próprias mudas. Um, e é isto mesmo, não é toda a gente que está preparada para a logística associada a esta forma de estar. Cruza-se muito aqui com alguns modelos, Forest School e afins, um, mas é perceber que esta exploração que é possível, esta forma como o nosso dia é estruturado, porque ele é estruturado, acontece atendendo a estes fatores. Não é, o espaço podia estar lá, não é? E falaste-me disso. Há sítios que têm efetivamente esse espaço se vende e enche os olhos e tudo mais, mas depois há esta questão de, ok, como é que isto é usado no dia a dia, como é que isto é aplicado quando chove, quando está frio, quando está vento, quando está muito sol. E nem sempre ele é trazido para o dia a dia das crianças. Não só às vezes pelo colégio, mas como é que é visto pelos pais, o irem para a Também. chuva, não é? O molharem-se, pronto, todas estas logísticas, é isso que os pais têm que pensar. O Open Learning apoia isto, realmente. Outra Está questão aqui, desculpa, está aqui uma mãe nossa, a Joana, que referiu exatamente isto, diz que ao caso fui eu, né, que fui a terapeuta da integração do filho, no Open Learning, porque para além de capacitar o meu filho, capacito os pais de uma forma carinhosa e respeitosa pelo processo de cada um. Este é um cuidado que nós temos. Ao caso fui eu, obrigada Joana pelas tuas palavras, ao caso fui eu, mas é a nossa postura enquanto profissionais, portanto, esta empatia e este cuidado que nós procuramos ter. Obviamente também sensibilizando para a importância também de respeitar o nosso processo pedagógico e o nosso tempo enquanto escola e enquanto relação nossa com as crianças, portanto, são todos bem-vindos e há um código para o portão e os pais entram, portanto aquilo não está balizado a horas, não há ninguém que esteja impedido de entrar em qualquer horário e entrando estão completamente expostos àquilo que é o nosso ambiente, portanto completamente transparente, mas há aqui também uma sensibilização para o trabalho que é feito, para a estrutura que é dada, mas há esta integração que é feita não só com as crianças como com as famílias, por exemplo, o nosso processo de adaptação vai ao encontro daquilo que é as possibilidades da família de ir estando os pais podem estar presentes, e não podem sei. estar presentes de forma integral, podem estar presentes todo o dia. Há pais mais ansiosos, há realidades que são. Nós dizemos que cada criança é uma criança e cada família é uma família, e cada mãe é uma mãe. A experiência que passamos é toda diferente. Portanto, se for acolhido com carinho e com cuidado, a base da relação não fica. Não está lá, né? Não é uma coisa que se estrutura com sustento e com força e com. E pronto, e esta não é a forma como nós vemos, mas lá está, mais uma vez, isto foi-nos, não é? Enquanto profissionais, Claro. enquanto escola. Mas Mas é é bom. isso que entendemos. Sim, sim, é isso, faz sentido, não estão a esconder nada, Uhum. ou seja, a esconder, não é? E deixam entrar os pais, isso faz todo sentido. Então, na fase de adaptação, que realmente o tradicional é muito deixar a criança e tem que ir embora, e há aquele choro, há a dificuldade toda na adaptação, que para mim também não faz sentido. Ou seja, se o pai estiver ali 1, 2 dias ou 3, se calhar com ele, para ele perceber que aquele sítio é seguro, não é? Que está num sítio que os pais confiam, e começar a conhecer um bocadinho, se calhar depois vai ser mais fácil a adaptação, e não estão, se calhar, 2 ou 3.
A adaptação de ambos, porque mesmo para pais, eu tenho crianças que vêm de casa, né? De casa de um ambiente durante 2, 3 anos, não é? Numa relação de vínculo com a mãe, a maioria, mas também com outros familiares, com avós e afins, é um corte muito grande, portanto, acho que também para deixarem, não, vocês estão a deixar o vosso bem mais precioso, que são os vossos filhos, e estão a deixá-los connosco, pessoas que não conhecem, não é? Ok, Abandono, não é? leem, viram-nos e pode-se ter criado ali alguma empatia inicial, mas na verdade vocês não nos conhecem e estão-nos a confiar o vosso filho todo o dia. A partilha de fotografias acontece, mas não há nada como poder efetivamente estar, não é? E perceber como é que nós agimos e perceber a interação com outras crianças, conseguem naturalmente perceber que esta vai ser uma interação muito semelhante, se não igual também com o vosso filho. E isto é muito, é securizante, ou seja, mesmo que um dia tenham que o deixar um bocadinho mais ansioso ou assim num momento assim de maior pressa, a verdade é que estão tranquilos. Claro. Sim, os pais sabendo onde eles estão e conhecendo ficam muito mais seguros. Enquanto no tradicional o que eu sinto é isso, estamos ali 1, 2, 3 meses com a criança aos berros, com a criança que não quer ficar, aquelas crianças mais difíceis de adaptação, Uhum. Sim, demora 3 meses para se adaptar a qualquer sítio, mas vai sempre um bocado com o coração nas mãos, não é? Como nós costumamos dizer, será que, passa, isso passa-lhes. exato, será que o dia a dia deles é bom? Ou seja, também nós estamos inseguros. Se estivéssemos lá mais presentes o dia todo, ou lá Uhum. anda com eles, íamos perceber que realmente aquilo, ou não, ou sim, que era bom para ele. E íamos para casa mais seguros, sem dúvida, e também lhes passávamos essa segurança que nós É isso. sentimos, transmitimos às crianças, sem dúvida nenhuma. Com toda a certeza. Nós temos pais, estavas a dizer 2, 3 dias, uma semana, não, nós temos pais que fazem semanas, um mês, já aconteceu. E cada família é uma família, por isso que até haja quem nos possa ouvir e pensar, pá, um mês, mas isso também é um trabalho, e os pais, certo, e esse trabalho é feito e essa conversa acontece. Há momentos em que conseguem estar ali connosco a conversar, há mães que nos acompanham, por exemplo, já nos acompanharam inclusive toda a manhã e, por exemplo, até o momento da refeição. E é importante também que se apercebam de uma dinâmica que há por trás disto. Pá, imagina que até uma criança que tem um bocadinho mais de ansiedade com esse momento, ou que não come tão tranquilo, ou que não se senta, não consegue estar sentada ainda nesse momento, e a própria mãe questiona-se, não sei como é que vai ser aqui, eu não percebo como é que acontece esta questão aqui do grupo, e esteja, Claro. podes estar, vais perceber, questiona, não há nada como questionar também no momento, mas fizeram assim porquê, mas o porquê, observa obviamente, não é? Mas há sensibilidade também, há abertura para questionar e nós estamos aqui para responder, porque tudo é Claro. feito por algum motivo, e nós sabemos o porquê, portanto vamos partilhar, porque vocês efetivamente enquanto pais quase que são só expostos a este mundo e a esta reflexão, precisamente nesse momento, né? Nós estudamos, calha que estudamos para isto e por acaso vemos a educação desta forma sensível, mas Vão crescendo é que nos vamos apercebendo que realmente temos que estudar um bocado esta parte da educação, que não é só colocar ali naquele colégio e está tudo bem. E é isso que me faz confusão e é isso que eu cada vez estudo mais e pronto, eu como mãe, eu já trabalhei 7 anos num colégio, portanto estive a trabalhar numa IPSS e também sempre liguei a esta parte da educação, mesmo antes de ser mãe. Portanto, com 18 anos comecei a fazer voluntariado numa creche e sempre me interessou a educação das crianças, mas noto que desde que fui mãe e a Leonor está a crescer, fala mais comigo do que gosta, do que não gosta do dia a dia dela, comecei-me a interessar mais, deixa-me ver que tipos de educação é que há, deixa-me ver por onde é que se deve ir. Portanto, comecei a estudar um bocadinho mais isto, que realmente quando eles eram bebés, pá, e estavam comigo em casa não fazia tanto sentido. Sentido. certo. Acabava por não ir a fundo a esta questão, não é? E à medida que eles vão crescendo, quero ir mais a fundo, quero perceber melhor, e sou completamente a favor do Open Learning, sinceramente. Agora, claro que há muitas dúvidas que tenho e continuo a ter, por exemplo, como é que é feita a avaliação no Open Learning? Ou seja, isto vai dos 3 anos, não é? Vai dos 3 anos 6 meses, até, dos 3 meses até 6 meses, desde os 6 mesinhos até neste momento aos 10 anos. aos 10 anos. Como é que é Sim, feita? aqui, por exemplo, aí em Braga, portanto, pertinho de ti, certo? Sim, Se falarmos, a nossa escola não está propriamente em Braga, não é? A nossa hub está. é onde somos nós, está a É, 30 de Braga, mais ou menos, é a ida para Vila Verde. ok. Portanto, Pronto. As crianças que estão nesse projeto estão em idade já de terceiro ciclo. Ok, pronto, portanto, há aqui efetivamente uma continuidade. Como é que esta avaliação é feita? Por exemplo, aqui nas pequenas idades, isto falando aqui um bocadinho também dentro da idade dos teus filhos, é o caso, não é? É uma avaliação que para nós é um portfólio de um processo de aprendizagem, que é assim que é chamado. E como chegámos a ter aqui uma avó
que já o caracterizou, é uma leitura bonita sobre aquilo que é a minha neta. Estamos a falar de uma avó que foi diretora de um agrupamento de escolas e tudo aqui na zona, portanto, super por dentro daquilo que é a educação, uma educação aquela que todos nós tivemos, e que realmente foi este o feedback que ela nos deu quando leu aqui a nossa descrição e aquilo que foi o nosso parecer sobre o final, ao caso do ano da neta. É assente, no caso destas primeiras idades aqui do pré-escolar e da creche, é assente, portanto, estas idades até aos 6 anos, nas orientações curriculares, mas é com base também nos nossos valores, ou seja, procuramos passar-vos de que forma é que nós trabalhamos a autonomia nas crianças desta idade, procuramos falar-vos sobre de que forma é que se relacionam com os pares, como é que está o desenvolvimento da linguagem oral, alguma percepção aqui da leitura e da escrita, do raciocínio lógico-matemático, ou seja, como muita gente questiona, as crianças chegam lá. A questão é como, não é? O currículo está lá, a base está lá. Essa é a minha questão, é como é que as crianças, por exemplo, aprendem a ler, aprendem a escrever, portanto, elas não estão numa sala 8 horas por dia, como no ensino tradicional, com o professor a obrigá-los a fazer aquilo. Como é que elas aprendem a ler, como é que elas aprendem a escrever, como é que elas aprendem a matemática, como é que é mais ou menos o dia-a-dia delas? Então, há diferentes fases, não é, para chegarmos aqui a uma leitura e à escrita, há um processo, ainda ontem ou hoje, não me recordo, mas acredito que foi ontem que estava uma mãe aqui a dizer-me, ela está aqui com algum interesse em aprender a ler, e nós assim, certo, há todo um processo para lá, há uma consciência fonológica que é necessário adquirir, há aqui todo um processo por trás desta de ler, não é? Do ato de ler. Mas isto vai acontecendo de uma forma também, procuramos que seja o mais harmoniosa possível com aquilo que são os interesses do dia a dia e aquilo que são as necessidades. Ou seja, imagina que me chegas com um interesse sobre um tema. Eu posso potenciá-lo, nós podemos ir tentar perceber mais sobre ele, perceber que questões é que tens a colocar, organizar até um roteiro daquilo que é a pesquisa para chegarmos à resposta que procuras. Mas calha que até não vens assim com nenhum tema em particular e eu potencio isto com aquilo que são os teus interesses. Ainda há dias o nosso grupo de crianças, onde a maioria tem cerca de 4, 5 anos, esteve a fazer e está a organizar o seu livro de receitas, cada um o seu. Ok, parecia mesmo que tinha aqui perdido. Estão a organizar o seu livro de receitas e para isso têm que, os processos deles são diferentes, então uns fazem uma leitura de uma receita de determinada forma, vamos agora pensar de uma forma muito prática, alguns já conseguem identificar os algarismos, então eu consigo fazer 2 e à frente pôr 2 copos, outros já estão no processo de leitura, então eu já consigo escrever 2 copos, outros ainda não conseguem identificar os algarismos, então a leitura da receita deles é mesmo com 2 copos enquanto desenho, ok? Isto são diferentes processos e nós vamos acompanhando estas diferentes fases, ok? De uma forma muito, ou seja, isto vai partindo também da própria, do teu nome, das letras do teu nome, como vais conseguir identificar as coisas, a tua partilha. Ainda agora eles estão a desenvolver também aqui um projeto, que é o projeto da Casa dos Amigos, eles querem construir uma casa lá na escola, e hoje estiveram a fazer o pedido às pessoas que eles acham, daquilo que nos compõe enquanto comunidade, às pessoas que eles acham que nos vão ser úteis e quais são as questões que querem colocar. Então tivemos o grupo das crianças que já estão alfabetizadas, não é? Com o grupo das crianças que estão nesse processo ainda. E juntas conseguiram, em pequenos grupos, cada grupo a fazer então à pessoa em questão, a redigir então o pedido para vir e que questões é que quer ver respondidas. E vem muito destes casos de necessidade, ou seja, eu quero trazer cá alguém para um projeto que nós estamos a fazer. Ok, então compete-me a mim, não é? É uma coisa que é nossa, é uma responsabilidade que é nossa de os trazer. O que é que eu preciso? Vou comunicar. Posso fazer um vídeo? Posso. Mas então é para isso que eu também estou lá enquanto tutor e orientador, para te estimular aqui outra coisa. Ok, vamos potenciar mais. E se conseguíssemos escrever? Não consigo. Ok, e se eu te ajudar? O que é que conseguimos aqui passar? O que é que queremos? Como é que... Ok? E então temos aqui uma mãe também de uma criança nossa, portanto, que ainda não fez 2 anos e que nos responde: não existem crianças que não querem aprender, existem diferentes oportunidades de aprender sem ser por instrução. E é muito bom e é até muito bonito vermos que há pais que até já nos conseguem falar de nós com este cuidado.
sem dúvida. porque esta também foi uma necessidade nossa. Pronto, eu acho que é isso. Eu acho que agora o que acabaste de dizer realmente é preparar a criança para o mundo, não é? Para as barreiras que eles vão encontrar, para as necessidades que eles vão ter, ou seja, vão ter e vão ter que resolver. E eu acho que o ensino tradicional hoje em dia não prepara nada disso. Portanto, os miúdos realmente estão ali horas na sala de aula, eles têm que decorar, que acabam muitos por decorar para uma avaliação, em que depois a avaliação esquecem tudo, portanto, aquilo não fez sentido, aquele tempo que eles tiveram foi perdido de estudo. E eu acho que esta escola Open Learning prepara realmente para o mundo, para o futuro. Porque nós no futuro é isso mesmo, nós temos que nos saber desenrascar, nós temos que saber, ou seja, enfrentar os obstáculos que vêm, não é, ao longo da vida e realmente termos necessidades, sem dúvida, e resolver os problemas que nos surgem, resolver as nossas necessidades, ou seja, sozinhos sermos autónomos. E sem dúvida para mim isso é o que faz sentido ensinar a uma criança. E vocês centram-se muito nisso e com toda a razão. E por isso é que eu digo, acho que o Open Learning tem que ser mais partilhado, temos que falar mais sobre ele, chegar a mais gente, sem dúvida, porque há muitos pais que não conhecem, eu já falei com muitos pais sobre isto e não faziam a menor ideia que isto existia, e só depois de eu falar e explicar um bocadinho é que se aperceberam, porque está tudo muito virado realmente para o tradicional e é aquilo, porque acham que só Há há. muito receio. Exatamente, é muito, Também exatamente. é É isso, tudo. também há muito receio. Ou alguma família já teve uma experiência menos boa, ou mesmo quem às vezes nos procura é muito neste sentido. Temos também algumas famílias que não, pronto, que não são portuguesas, e até se calhar por educação poder ser vista aqui um bocadinho de outra forma, acabam por procurar também uma abordagem diferente daquela que nos força a estar então neste ambiente das quatro paredes dentro de uma sala. Mas passa muito por isto, passa muito pela forma como nós abordamos os temas, passa muito pela forma como eles percebem, porque, repara, o que é que nos faz aprender a memorizar, a decorar e tudo mais? É porque também nós não temos, não há uma aplicabilidade daquilo que são os conteúdos que nós estamos a ouvir, não é? A absorver. Não há uma aplicabilidade daquilo, não há, portanto, porque eu na verdade só aprendo por dois motivos, ou por necessidade ou por vontade. Isso Claro. não é uma coisa Sim, que à partida me surge, não é? Se não é um interesse meu, então que me mostrem que é uma coisa que eu preciso de fazer. claro. Sim, 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 É sim. isto que Sim. acontece. Temos aqui uma questão que é qual é o rácio alunos barra professores por turma? Esta é uma das questões que mais nos é colocada e eu acredito que seja uma das questões também que nos permite viver o nosso dia a dia na educação desta forma. O nosso rácio para crianças com idades inferiores a 2 anos é de um adulto para 4. Para crianças até aos 6 anos é de um para 6 ou 8, isto dependendo das idades, que 2, 3 anos é de um para 6, mais à frente é de um para 8. E a partir do primeiro ciclo é um para 10, 12. Então no primeiro ciclo é chocante, não é? Porque é um para 25. E mesmo antes disso, termos auxiliar e termos uma educadora, não é? Que é o típico no salto pré-escolar, e o raciocínio de 25, 2 para 25, mesmo que consigamos dividir isto, a própria estrutura, aquilo que é, eu sei, o que interessa efetivamente são as pessoas e é mesmo aquilo que eu estava a referir, mas o facto dos nossos profissionais também passarem pela nossa formação, uma formação que também já nos ajuda a sair aqui muito desta estrutura que foi a nossa própria instrução, não é? O nosso próprio processo, esta é a nossa ideia de escola. É importante também falarmos sobre isto, passarmos por este processo reflexivo, porque eu até posso querer fazer diferente, mas depois quando chega aqui a alguns momentos de tensão, é esta questão de trabalhar em equipa, como é que estas soft skills se passam. Eu não falo pela criança, não é? Eu falo com ela, mesmo em gestão de conflitos. Eu não vou falar contigo sobre uma coisa que aconteceu com outra pessoa, vamos trazê-lo e vamos poder, eu ajudo-te a mediar, mas é uma coisa que acontece com todos. Nós fazemos-lo, não é? É na ação. Ninguém ensina outra pessoa a ser autónomo, não é? Nós trabalhamos, não é para a autonomia, mas na autonomia. E é aqui que nós conseguimos obter esses resultados e que as coisas sejam francamente significativas. Senão elas ficam exatamente como no decorado. O que prevalece um bocado nesta educação, eu também acho isso, que é o respeito pela criança, falar com a criança estar presente nos conflitos, não há, digo eu, o castigo, portanto, exatamente, não existe o castigo, não existe os berros, não existe, portanto,
essa autoridade que o adulto quer sempre ter perante a criança, mas sim um respeito pela criança. E se queremos que ela um dia nos respeite e que fale, ou seja, não tão normal, e que quando se chateia consiga falar connosco, temos que lhes transmitir também isso. Não nos podemos borrar, não nos podemos bater, não nos podemos pôr de castigo, porque não irão aprender nada assim. Portanto, e um dia mais tarde irão ser adultos também assim, a borrar. Ou seja, se queremos que a criança realmente nos respeite, temos que a respeitar. E eu noto que o defende muito isso. Portanto, Com, com- com toda a certeza. é que resolvemos as coisas, sim. E a questionar, porque se nós não questionarmos, que a mesma mãe há pouco estava-nos a dizer que os pais também existe todo um processo de aprendizagem, somos filhos de uma educação de instrução e há toda uma desconstrução a fazer. Este trabalho que nós procuramos fazer com as famílias reflete-se neste momento num curso para pais que surgiu precisamente das questões que algumas famílias nos foram levantando durante o primeiro ano que nós cá tivemos. E há questões que, à semelhança desta conversa que nós estamos a ter, eu também a tenho, está gravada e eu falarei lá, em relação às crianças de 0 aos 6. Temos a Patrícia, que é a nossa tutora das crianças já de idades, já em processo de alfabetização e de crianças já alfabetizadas. E, portanto, ela fala também desse processo, quando os pais questionam, ok, mas o meu filho está no primeiro ano, está no segundo ano, há um currículo a cumprir, como é que isto é feito? Ela fala-vos sobre isso. Portanto, está lá no nosso curso, está lá as respostas, a Patrícia fala, a Patrícia ainda por cima ela é um amor, ela é mesmo fantástica e a forma como ela consegue também transmitir aquilo que é a experiência dela já neste processo, já há anos que ela trabalha com esta educação e com o Pacheco lá no Brasil, até que veio contribuir e acrescentar muito ao nosso projeto cá em Portugal. E semelhante a isso, há questões que os pais nos colocam sobre o sono, questões que nos colocam mesmo sobre esta gestão, aqui as famosas birras, como é que isto pode ser trabalhado, mas a base é exatamente essa que tu referiste, Rita, é o respeito e é a forma como nós comunicamos com eles, como nós comunicamos entre a equipa, é mesmo este sentido que nós conseguimos ter ali na Quinta de uma pertença muito grande, é uma pertença de todos àquele espaço, crianças, profissionais, famílias, os senhores que nos ajudam todos os dias nas nossas obras de uma quinta em construção diária, e é isto, é este espaço seguro onde nós estamos todos e lá está, era o que foi exatamente tu referiste no início, que foi só depois é que eu vou ficando desperta para isto, enquanto eu estava com os meus filhos em casa parecia que isto ainda não estava tão aqui em mim, não é? E de repente isto está, porquê? Porque agora o que tu procuras é um prolongamento daquilo que é a educação que tu escolheste, que vocês escolheram enquanto família, não os dois, para os vossos filhos e agora é procurar, ok, este é o espaço que os vai potenciar do ponto de vista das relações sociais, onde eles também vão criar relações e vínculo com outros adultos que não família direta e que não no núcleo e no espaço seguro deles, e como é que isto vai ser feito? Com que base, não é? Claro. Não, e já que, Mónica, já que falas disso, vou reforçar que vou sortear um curso desses no meu Instagram. Portanto, será amanhã que vou começar a fazer o sorteio para um dos pais terem essa sorte de conseguirem seguir esse curso que realmente eu também vou fazer Bom, e mais sobre isto, exato. Porque realmente é o que eu digo, acho que quando somos pais e temos os filhos assim a crescer, queremos sem dúvida saber se estamos a fazer o correto e ouvir profissionais que sabem sobre, portanto, sabem disto, não é? Não tenho o curso de educação, não tenho este curso, nem sabia muito a fundo do Open Learning e realmente é um curso que eu quero tirar, já estive a investigar e quero realmente aceder ao vosso curso e perceber mais e aprender mais para saber lidar até no dia a dia com os meus filhos, tanto em casa como na educação que lhes quero dar e qual a escola que lhes quero, portanto, que quero que eles sigam a vida deles. Pronto, acho que as minhas questões foram um bocado estas. Vão surgir muitas dúvidas, sem dúvida, e esse curso acaba por nos tirar essas dúvidas todas. Não sei se tens assim mais alguma coisa a dizer. não, foi uma maravilhosa conversa que nós conseguimos ter aqui e acho que estas questões que tu colocaste são as questões que nós também temos ouvido e que eu ouço mesmo com famílias que nos vão conhecer à quinta, sou eu que lhes faço essa visita. E é exatamente isto que eles colocam, ok, olha, nós queremos outra coisa, nós sabemos que a oferta que há não é o que nós procuramos, mas depois também tem que haver aqui esta sensibilização da nossa parte de, ok, certo? Vamos agora então refletir um bocadinho sobre isto, vamos perceber se é mesmo por aqui. Coloquem-me todas as questões, isto não há questões, não há nada, não há certos nem errados, ou seja, tem que haver a abertura para todos conseguirmos comunicar.
Mónica, desculpa lá interromper, mas lembrei-me agora de uma pergunta que muitos pais me fazem. Como é que eles fazem, por exemplo, o ingresso se quiserem ir para a universidade? Portanto, como é que eles conseguem fazer sair de um Open Learning para outra escola ou de um Open Learning para a universidade? Portanto, apanhar aqui um bocado o tradicional, não é? No fundo, portanto, no final da carreira. Quando seguem para a universidade, fazer esta transição. É É possível? assim, na verdade, eles neste momento e no formato em que nós estamos, eles têm acesso e fazem os exames nacionais, tal como aqui. Nós estamos aqui num processo para conseguirmos ter uma acreditação britânica, o que fará com que não tenham que fazer esses, na eventualidade de ser uma opção da família, ok? Mas na verdade eles fazem estes exames nacionais, tal como uma criança no ensino comum faz. Portanto, é um ingresso normal. Sim, Em termos de preparação. Ok. Acho sim, que é que realmente os pais todos ficam preocupados, não é? E o futuro e a universidade, como é sim. que está? Mas mesmo quando, depois temos aqui até pessoas que quando conversam connosco depois dizem, pronto, eu percebo que isto até uma determinada idade seja efetivamente o ideal, e eu só pergunto, bem, imaginem crianças com, vamos agora mandar 10 anos, que já tenham a capacidade de chegar, a organizar o seu dia, perceber o que é para aprender, como é que eu vou fazê-lo, qual é o tempo do meu dia que é gasto neste processo, qual é o tempo de projeto, qual é o tempo de oficinas, portanto, as Claro. atividades que vão tendo aqui a mais. Um, uma criança que tenha a capacidade de organizar assim o seu dia, imaginem com 15 anos a capacidade que tem de perceber o que é que quer fazer, como é que vai estudar para aquilo, como é que vai obter aquela informação, como é que vai melhorar algum tipo de competência, e uma criança, um jovem já com 18 anos. É que Claro, nós sim. nem sequer temos capacidade de pensar, é uma realidade mesmo muito longínqua, porque aquilo que nós depois trabalhamos e questionamos como sendo soft skills, como é que lidam a equipa, como é que é uma criança que resolve problemas, exatamente o que tu estavas a dizer, eu quero criar os meus filhos para isto, mas no ambiente em que isto acontece, Uhum. mais, né, o que potencia, porque em casa isto é criado num ambiente, é sempre de casa, é o teu núcleo, onde tu estás mais confortável. Um, e no resto, onde eu não estou, como é que eu consigo fazê-lo? Exato, que é As a maior ferramentas parte, não são sim, metade do tempo da vida deles, infelizmente, por um lado, não é? É passada fora de nós, ou seja, também quero que esse fora de nós, que essa instituição que dê um bocado de educação que eu pretendo e que lhes dou em casa e que realmente tenham a liberdade de aprender o que querem e de serem livres, crianças livres, também na instituição onde estão. E é isso que cada vez mais se procura. Outra coisa, Mónica, em termos de Open Learning, nós temos quantas escolas em Portugal, mais ou menos? Portanto, temos espalhadas Sim, neste momento estamos nós, sediados no Seixal, estamos em Braga, no mundo. Verde, e estamos em Vila Nova de Mil Fontes. Ok, são três em Portugal, então. Sim, então estão a funcionar enquanto hubs, porque nós temos então a possibilidade de hubs e franchisings também. Uhum. Portanto, quem tiver esta vontade e quiser Pois, perceber mais como é que pode abrir a sua escola, também tem a possibilidade então de contactar connosco e perceber então como é que todo o processo se pode desenrolar. ok. E aí sim estaremos ainda mais espalhados Isso eu acho. e- Temos que espalhar e partilhar mais isto realmente e reforçar isto aos pais e esta educação que sem dúvida é o melhor para os nossos filhos e para estas crianças. E no eu futuro acredito exatamente no mesmo. mais possibilidades e acho eu mais formadas para o que vem aí, não é? Para o mundo. Ou seja, são crianças mais preparadas para o que eu disse há bocado, não é? Para conseguir saltar barreiras, conseguir resolver os problemas deles, do que realmente aquelas que vêm do ensino tradicional, normal. Mónica, obrigada por esta conversa. Vou Obrigada, Rita. ficar então o curso. Amanhã, para estarem atentos, que vou reforçar, vou voltar a partilhar o curso, fazer um sorteio, a ver quem consegue realmente ficar com este curso, que vale a pena. Este curso também está disponível, não é, Mónica, no vosso site, para quem Uhum. quiser. Pronto, Exatamente, para quem quiser então comprar e fazer então os nossos diferentes módulos e conhecer mais sobre nós e perceber mesmo um bocadinho. Isto é mesmo vocacionado para pais, porque são questões mesmo que foram colocadas por pais e é nesta nossa perspectiva de trabalharmos juntos e percebermos que hum, isto não nos é natural, né? Nós não crescemos assim, nós não vivemos assim. É ótimo que já queremos fazer diferente, então é a nossa ajuda para isso. faz falta. Mónica, obrigada por esta. Obrigada.
E um Obrigada. beijinho. Beijinho. Obrigada. Obrigada.